Terapia e Poesia. Hoje, mais uma vez aqui, Eugênio Lucas, Serginho Rosa, trazendo a nossa convidada especial, antes que ela voe para outros continentes, Marilene Scott, que vai nos falar hoje sobre um assunto bem interessante, que é a importância das terapias e o movimento atual em que vivemos, as dores, as dificuldades de darmos conta dessa vida. E, Marilene, é contigo o assunto, né? Sobre o programa Terapia e Poesia, eu vou falar um pouco de terapia, né? Espero que seja de uma forma poética. E também, melhor, né? Terapia poética. Então, eu quero deixar um pouquinho de legado aqui, porque eu tô na área há 40 anos. E sim, tô com quase 60. Então... E, gente, deixa eu colocar aqui, ela é fundadora da Scott School na Inglaterra, tá? Uma escola de formação de terapeutas. Isso é bem importante. Bem antes disso eu já era professora. Isso. Já. Aliás, tenho encontrado muitos alunos de 30 anos e tudo mais atrás. Mas vamos lá. O que eu queria trazer para vocês é uma linha do tempo um pouco nas terapias para chegar nesse momento atual. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é se darem conta que antigamente ser era muito importante. Era o nome, era a família que eu vinha, era de onde que eu vinha, o que eu era. E a gente queria ser alguma coisa. Depois virou ter. E as terapias vinham na frustração de não ter o nome, de não ter um carro, de não ter não sei o que lá. Nós estamos na face de parecer. Eu quero parecer rico, eu quero parecer saudável. Eu parecer feliz. Parecer feliz, parecer diferente. E aí tá muito sem base, muito sem base. Então, antigamente, quando se trabalhava a questão das qualidades da pessoa. Às vezes faltava ela enxergar as qualidades que ela tinha. Depois a gente tinha que fazer ela entender que o que ela, no processo terapêutico, e aí depois eu falo até de ferramentas terapêuticas, mas no processo terapêutico, ela entender que ter uma boa família, ter uma boa educação, essas coisas também eram importantes. Também era um patrimônio, né? Também era patrimônio que poderia levar ela a coisas muito maiores e tudo mais, e ela tinha que reconhecer o que ela estava trazendo de bagagem, tá? Na história do parecer, com os pais já tentando parecer, botando a roupinha da mamãe e da filhinha, a botinha da Xuxa, essa coisa do parecer, mesmo não sendo e não tendo, trouxe um vácuo de frustração. Por quê? Porque como o parecer está sendo mais importante do que ser ou ter, faz com que eu saiba que eu não sou. O que a gente fala muito em síndrome do impostor. A maioria das pessoas vem, como a gente estava falando nos bastidores, querendo uma pílula mágica para resolver todos os seus problemas. E quem não conhece as tabajaras, né? As lojas tabajaras que traziam tudo. Aliás, tinha uma propaganda antigamente de um refrigerante, que eu não vou dizer qual o nome, tá? Porque eu não estou fazendo propaganda do refrigerante, que era a pessoa começava no Zorro Total também teve um pouco isso, que era a pessoa fazendo um pedido, por exemplo, eu quero uma mulher que me perdoe todas as vezes, que me compreenda, e aparece a mãe do cara, assim, né? Ou eu quero estar num lugar que eu possa ficar deitado, dormindo, me sirvam comida, eu não preciso fazer nada, e o cara aparece na prisão, né? Cadê? Então, assim, as pessoas estão com essa ideia de quererem as coisas, não saberem o que elas realmente querem, né? Elas não querem a prisão, a mãe ali do lado, mas elas não querem pagar o preço também, elas querem só aparecer, pagar o preço. Hoje existe muito a questão do influencer como uma profissão e muitos vão fazer lipoaspiração e dizer que emagreceu de tal forma. Sim. Assim, maior mentira, mas as pessoas querem acreditar. E entendendo, principalmente, gente, para terapia isso funciona também. Informação não é sabedoria. A maioria das pessoas tem um monte de informação, é só abrir um Google. Hoje não precisa nem abrir o Google, vai pro ChatGPT ou Bard. E nem aperta e permite lá para saber o que é. Só a manchete. Só a manchete. Isso não é sabedoria, tá? A sabedoria é baseada na experiência. Não existe alguém que saiba alguma coisa sem ter experimentado. Ninguém sabe o sabor de morango porque a descrição é agridoce ou coisa do gênero. Me chama muita atenção nessa questão, porque eu vejo terapeutas, tanto homens quanto mulheres, muito jovens, né? Tipo assim, a galera com 20, 25 anos, eu fico pensando justamente, o conhecimento técnico eles podem ter adquirido, tá? Mas cadê a base de sustentação para dar conta de atender um cliente, de atender alguém com uma demanda emocional, se eu não fiz a trajetória das minhas demandas emocionais? E se o paciente surtar, o que ele vai fazer na hora? Deu um surto na hora que ele está atendendo sem ter a base do que fazer com ele, né?
Isso pior que acontece muito. Para vocês terem uma noção, na psicologia, aqui eu não sei se ainda está assim, mas havia uma entrevista, porque antigamente quem entrava na psicologia não terminava, porque ia lá para resolver os seus problemas, não para ser terapeuta. Sim. E já atendi muito psicólogo, psiquiatra e seus filhos com muitos problemas por não quererem se expor ou coisa do gênero. Então é importante, a pessoa que vai ser terapeuta, ela não precisa ser uma pessoa resolvida, mas consciente. Sim. Né? Importante. Ela precisa ter E ter tido uma trajetória também de experiência de vida, né? Uhum. Então ela não precisa ter passado fome para entender alguém que tenha fome, mas ela precisa ter uma consciência de que aquilo para a pessoa tem uma importância, mas é a pessoa que vai sair daquilo. O terapeuta, não importa a formação dele, ele é o facilitador de um processo. Se o terapeuta, algum terapeuta, se você tem terapeuta, e ele te diz o que você tem que fazer ou não, ele não está sendo terapeuta. Ele está criando um dependente dele, ele está transferindo para ele uma função que não é dele. Essa transferência é péssima para a terapia. E para o próprio terapeuta, porque ele fica enroscado naquilo ali. E tem muita gente que acaba se tornando dependente das opiniões do terapeuta para tocar a sua vida. Se ele tem que casar, se ele tem que casar, que hora que tem que casar, que pessoa que ele tem que escolher. É que eu vejo assim que a busca da cura, quando eu busco a minha cura, ela é uma trajetória de dor, né? E o que as pessoas estão evitando hoje? A gente falar no nosso primeiro encontro que a gente falou do luto, eu não quero olhar para a dor. Mas e por que isso acontece? Aonde começa? Aonde que a gente aprende as primeiras dores ou frustrações? Em casa. Se os pais não querem me frustrar, porque, ai não, ele vai chorar, ai não, ele não gosta disso. Eu conheço famílias em que a mãe e o pai dizem, não, o meu filho, eu não quero que ele ouça a palavra não. Eu disse, mas a vida vai ensinar todos os movimentos dele para a vida, o trabalho, as relações de afeto. E aí são os adolescentes que quando a namorada diz, não, não te quero, ele mata a namorada. É. Nós temos um número aqui de feminicídio absurdo. E depois a pandemia aumentou muita coisa ruim na época da pandemia. Que é justamente a vivência com os seus amados que não se expressava ela, né? Então, tudo que estava embaixo do tapete veio para fora nesse processo da pandemia. Que nas guerras viriam num processo de sobrevivência, mas como a pandemia foi muito generosa, não por causa das suas mortes, mas generosa, porque não destruiu as nossas casas, não nos fez perder tudo, né? Perdemos pessoas, perdemos coisas muito importantes afetivamente, convívio social e tudo mais, mas não saímos de casa. Nós não fomos relegados à condição do primitivo, da sobrevivência, do visceral, né? Nós estávamos, sim, lutando para ficarmos vivos, no sentido de evitarmos o contágio, de evitarmos a morte, mas não fomos privados do essencial, do básico, né? Isso corrobora com o pensamento do Aristóteles, que ele dizia que só pode chamar alguém de amigo, alguém que convive muito tempo comigo e que sabe dos meus efeitos e como é ruim às vezes nosso comportamento. E como a gente teve que conviver com as pessoas, como o Aristóteles dizia, eu vi que não era tão amigo ou não era tão família como eu achava que eu era. O desnudamento, né? É interessante isso. E fazendo o gancho do que tu está dizendo, um dos processos de mudança na vida das pessoas é mudar o ambiente. E ambiente não é só o ambiente da minha casa, mas as pessoas que eu convivo. As músicas que eu ouço, gente, o Brasil tá complicado isso. Né? As pessoas, eu tenho pessoas tristes ou coisa parecida, que as músicas que ela ouvem são horríveis. Sofrência como uma sertaneja, mas tem umas muito podres, assim, que eu não vou citar, mas... aliás, os grandes cantores brasileiros ou cantoras... O que me alimenta, né? Mas você sabe que... O que me alimenta? Eu vi um especialista... Me alimenta que entra aqui e o que entra aqui, né? Isso eu vi um especialista falando sobre as músicas brasileiras e aí ele disse, mas será que os compositores estão piorando? Eu disse, não, é que a plateia é ruim e eles precisam alimentar eles de lixo porque eles consomem lixo. Se eles colocarem uma música do Pixinguinha, né, botar uma música rosa lá, os caras não vão escutar, até porque ela é comprida e tem um monte de palavras que eles não entendem. Então eles têm que... Aquela música que tem 2 palavras, um barulhão que só te enlouquece. É isso? E aí vamos voltar para a terapia, já que eu não ia falar. Vamos voltar para a sopa de terapia. Vamos lá para a sopa de poesia e terapia. Eu acho que é importante a gente se dar conta que as nossas escolhas são nossa responsabilidade. O terapeuta vai não dar um aval, não é função dele fazer isso, facilitar. É tipo assim, eu brinco quando eu faço constelação, por exemplo, que eu sou a motorista de um aplicativo qualquer. Você tem que dar um endereço onde você quer chegar e entender qual a consequência disso. Então eu pergunto, o
que vai acontecer se você fizer uma constelação, uma terapia, coisa parecida? Precisa ser responsabilidade do terapeutizado, porque eu, como motorista do aplicativo, vou te levar onde você está desejando. O caminho eu vou escolher porque eu sei o que é mais rápido, melhor. Qual é a ferramenta a ser usada? Eu vou ganhar igual, Sim, né? Então eu sim. vou fazer o melhor, mais prático para nós. Mas a pessoa precisa se responsabilizar. E o que eu mais vejo é as pessoas querendo uma sessão e resolver tudo. Assim, vai na academia uma vez e quer ficar musculoso. Eu queria, sinceramente, gente, eu tô batendo meu recorde fazendo academia, vai fazer 3 anos em julho e continuo não gostando. Faço só porque eu preciso. E é assim na terapia, né? A Sim. gente não vai fazer o que a gente gosta. Não, as pessoas, e assim, isso é muito comum, e eu vou dizer que isso me divide um pouco em classes, tá? Quando eu trabalhava só classe alta, eles queriam que eu modificasse na terapia as pessoas à volta deles. Assim, o problema são os outros. Exatamente. Nas classes mais baixas, eles já têm um pouco de consciência que o outro ele não consegue modificar. Ele tem vontade, ele fala, mas ele já sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa. E parece que o pagar a terapia é mais difícil, então eles fazem mais a parte deles. Claro que não é uma regra, mas isso era um bem geral, assim, bem comum. Nos processos terapêuticos, antigamente, eu digo antigamente porque eu estou falando de 40 anos atrás, tá? Tinha muito na parte mais alternativa, lembrando, eu não sou psicóloga, eu sou teóloga, a gente tinha muitas questões corporais, de soltar, de chorar, de falar, de gestalt, dessas coisas assim, bem corpóreas, tá? E então depois entender isso, conscientizar isso e modificar as coisas na vida. Com o passar do tempo, eu percebo que as pessoas não estão buscando um tratamento, elas estão buscando uma coisa mais imediata, mais rápida. Tipo assim, tá, mas o que eu faço? O que eu falo? Né? Mas e se não der? Eu acho difícil. E talvez seja por isso que prolifere essas terapias instantâneas que eu falo. Sim. Que a pessoa Cheias vai lá... de promessas. Isso, cheias de promessas. As mulheres estão um dia vestidas de vermelho, uma de branco, uma de amarelo, na imersão, daí todo mundo poderosa, rainha. E assim, daí as pessoas saem de lá, assim, mas eu digo, tá, mas o que mudou internamente? Sim. O que mudou? Qual é o script que tu tá fazendo agora? Porque as pessoas têm uma noção errada que elas não estão escrevendo a história delas. E assim, gente, vocês não só estão escrevendo a história, mas vocês poderiam estar fazendo um script para chegar onde querem e para serem o ator, a atriz principal da sua história. Eles estão botando outras pessoas como principais na história. Porque o fulano, porque a ciclana, porque não sei o que lá. O que tu ia falar? Que eu não Eu tava linkando isso que tu tá falando com o mundo líquido de Bauman, né? Uhum. Porque isso é a liquidez também chegando na terapia. Os caras, Sim. tudo virou líquido. A ética, que infelizmente devia ser sólida, virou líquida. E os comportamentos, e agora as terapias também viraram líquidas. Isso vai dar um O problema raso, sério. né? O raso. O raso. O raso, o parecer, né? Eu Sim. estou fazendo terapia. Então, fazendo- Eu paguei não sei quanto para fazer E aquele quanto mais fim de caro, semana parece que é eu saí melhor. animada. E quanto mais caro, parece que é melhor. Eles cobram 12 mil para fazer um negócio, dá para fazer um negocinho. Tirar um negócio do espírito lá que conecta não sei o que, não sei aonde. E as pessoas acreditam nisso. Não, que eu vou botar um chip de prosperidade. Gente, essas pílulas mágicas é que nem os golpes que estão cada vez mais fortes e acontecendo mais. De golpes que você vai ficar rico, que você vai ficar famoso, ou que você vai ficar saudável, sem precisar fazer nada. Isso é o golpe emocional, né? Esse é o golpe emocional. Tem o golpe financeiro, esse é o golpe emocional. É o golpe das terapias. Tu sabe que eu Em vez de lembrei... fazer uma linha num processo que você aprende a analisar, você quer que alguém analise e traga pronto, de preferência que tu não precisa fazer nada. Eu lembrei de uma novela que o Tarcísio Meira era um golpista, né? O personagem dele era um golpista. E as pessoas dizem, mas por que tu faz isso? É que as pessoas adoram ser enganadas. Por que o golpe do bilhete premiado, né? As pessoas caem porque elas acham que estão enganando alguém. E elas caem. Então, acho interessante, as pessoas adoram ser enganadas. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma formação de geobiologia, que é muito legal, mas eu acabo preferindo o Feng Shui, ou Feng Shui, mais conhecido no Brasil. E eu me lembro que um dos alunos, ele trabalhava com isso, com ambientes, limpeza e melhorar a vida das pessoas. E ele dizia assim, não, essa coisa de vocês serem muito sérios, de dizer que a pessoa vai ter que fazer isso, mexer nas coisas paradas na casa dela, elas não gostam de ouvir. Você tem que falar o que elas querem e não o que elas precisam. Isso. Tá? Elas pagam para isso. E ele dizia assim, ele entrava na casa da cliente e dizia assim, ai, essa casa, como é que você aguenta, querida?
E a pessoa ficava assim, o que eu faço? Ilusionista. Pode achar que eu faço. O ilusionista. Mas que ele cobrava horrores, né? E as pessoas indicavam ele porque ele era ligue já. Ele resolvia tudo. Ligue já é bom. E funciona. O ligue já ganhava dinheiro pra caramba. Aquele cara. Horrores. Porque as pessoas ainda estão buscando alguém que vai fazer a mágica, se auto-iludir, sabe? E poder culpar alguém. Ah, sim. Porque se não deu certo, eu paguei bem, não sei porque aquela pessoa é ruim. Não é porque eu não fiz, porque eu nem pensei em fazer a minha parte, é porque aquele me prometeu, ele é o mal, ele é o problema. E eu acho que isso na terapia é muito complicado. Para quem não me conhece, eu sou terapia do joelhaço. Analista de Bagé. Analista de Bagé, mas com peixeira no corpo. Baiano junto. Adoro derrubar os butiá. Então, o que acaba acontecendo é que eu vou falar verdades que as pessoas entendem como ofensas e não é uma ofensa, é uma verdade. Então, toda vez que uma pessoa vem para terapia, principalmente casais, tá? Que diz, fulano, eu digo, tá, ele não tá na sessão. Ele é culpa do outro. O que dá para nós fazer com você? Qual é a tua parte nisso? Por exemplo, florais, também sou terapeuta, também dou formação de florais, Florais são uma forma de ativar energias, frequências melhores, maiores para a pessoa. E as pessoas dizem, vê um floral pro meu marido, porque ele é, não sei o que, eu vou dar escondido, que ele não gosta e não acredita nessas coisas. Eu digo, não, eu vou te dar o floral para você tomar o antídoto. Sim. Você precisa, porque você atraiu esse homem por alguma razão. Então você precisa dessa frequência para saber lidar com esse marido. E daí a gente volta na responsabilidade, que é um tema que a gente já conversou antes, de pais com filhos, de tomar o seu lugar, de pagar esse ônus, porque existe um ônus em cada lugar, né? E quando eu me coloco como terapiada perante a terapeuta, também eu tenho um ônus de dor, porque para fazer esse encontro, essa busca das soluções, ela vai me dar a ferramenta, mas eu tenho que usar ela, utilizar ela. E aí eu tenho que pensar, eu faço terapia para me curar ou para falar para minhas amigas que eu estou fazendo terapia? Ou para pensando que eu vou mudar o outro. Sim, se o inferno são os outros, e o Sartre. Então, gente, assim, uma dica aqui, Milene, uma dica direta para os nossos internautas aqui, com relação à terapia. Qual é o papel? Onde é que eles se colocam? Como é que eles podem tirar um bom proveito desse espaço de eu vou buscar uma terapia? Com que intuito? Todos querem seu dinheiro. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei numa live minha faz muito pouco tempo, que existem dois tipos de pessoas, tá? Existem as moscas e as abelhas. As moscas são aquelas que não importa o lugar que elas estejam, um lindo pôr do sol, coisa parecida, elas sempre vão procurar uma caca para pousar. E existem as abelhas que não importa onde elas estejam, elas vão procurar uma flor e fazer mel. A terapia não resolve o que você decide fazer. Você é mosca, se dá conta disso. E vai lá na terapia e diz, olha, eu sou muito mosca, eu sempre estou procurando caca, seja em mim, seja no outro, eu sempre estou fazendo isso. Ou eu sou abelha e estou deixando todo mundo roubar meu mel, me explorar, ou coisa parecida. Você não tem que mudar nada. Você só tem que entender o que você é e o que você quer ser. E a terapia vai te ajudar nesse processo. Se for um bom terapeuta, ele vai te ajudar a você alcançar tudo que você fizer para alcançar. O terapeuta não vai fazer para você alcançar. A terapia não vai transformar você. É você que vai se transformar com a ajuda da terapia. Tem gente que não gosta do que eu tô falando, mas não faz diferença para mim, tá? Faz diferença para você não gostar ou não gostar. Entender se você é mosca ou se você é abelha e se você quer melhorar isso na sua vida. E lembrando para você, né, que você sempre concorda com você, precisa de alguém que discorde. O papel do terapeuta é esse, né? Dar outro ponto da vista onde você não consegue enxergar, né? E não adianta você fugir ou sumir, porque onde você for, você vai estar lá, né? Onde eu for. Então, galera, assim, não sei se teremos outro programa aqui com a Milene, enquanto ela está no Brasil, porque ela vai embora em março já, mas siga o canal dela lá no YouTube, Milene Scott, no Instagram, Milene Scott. Isso, Scott School também. Nós temos, todos os domingos temos live disponível, gratuito, tá? E é isso, né, Milene? Então, uma alegria de ter te recebido aqui, assim, honrada, né? Anos, né, que a gente conhece também. Então, gente, tenha um bom proveito da nossa fala, da nossa mestre aqui.
E até mais, né? E agradeço muito, né? Os aprendizados que eu tive foram lives de muito aprendizado para mim e vou levar para minha vida. Quer ver se continua sendo, ou se eu não sou ainda, virar uma abelha, né? Produzir mel. Fazer caca. Tchau pra vocês.